ser um artista engajado na luta político-cultural contra o capitalismo ou se render ao luxo e ao glamour de ser protagonista de uma novela das 9? Quais os erros e quais os acertos de cada um desses caminhos? É isso que a gente acompanha em A Glória e seu Cortejo de Horrores, de Fernanda Torres, livro lançado pela Companhia das Letras. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A Glória e seu Cortejo de Horrores, de Fernanda Torres, é o primeiro livro dela que eu leio. Conta a história do Mário Cardoso, desde quando ele descobre a carreira de ator, passando pelo glamour de ser um global, até a produção, quando ele resolve produzir e atuar em Rei Lear de uma maneira independente e as coisas não saem exatamente como planejado. E passando pela carreira de Mário, a gente passa também por diversos momentos da história do Brasil, né? Como que a arte dele foi interagindo com esses momentos da nossa história. E pra quem é ator, atriz ou convive, né, com alguém que seja, esse livro ganha bastante, assim, porque a gente acompanha através do Mário Cardoso diversas das polêmicas e das questões e das ansiedades de quem vive essa profissão. Então tem a relação com a direção, relação com as críticas, com o dinheiro ou com a falta de dinheiro, com as ideologias que você tem. Será que o teatro verdade, o teatro de luta e ser um galã global podem andar juntos? Além disso, os problemas pessoais, eles não dão trégua. A mãe do Mário Cardoso, nesse livro, ela já tá sofrendo de algumas confusões mentais, então ela não pode ficar sozinha, porque senão ela pode sumir, sair de casa, se perde, pode se machucar, então ele tem que estar sempre atento, lidando com isso dentro do caos da própria vida dele. E aí tem algumas coisas que são muito divertidas. Por exemplo, a Fernanda Torres, ela não fala Globo, Record, ela não cita esses nomes, mas a gente sabe bem do que ela tá falando. Então é interessante a gente ver quando o Mário tá tipo muito ferrado de dinheiro e ele precisa resolver as questões dele e ele aceita fazer um papel bíblico, sabe, numa novela. E é quase tipo assim, cadê fulano? Tava sumido, né? Não, fulano tá na Record. É isso. Marcense tá Record. E a gente acompanha ainda a relação do Mário Cardoso com todo esse mercado de nicho da internet, né? Como um cara que é dos anos 60 e construiu a sua carreira sem trabalhar com redes sociais, com internet, vai lidar com isso, né? Porque é importante pra essa carreira que você vá se atualizando. E de acordo com que as coisas vão seguindo e o Mário consegue, por exemplo, um papel numa novela, a gente vê que a relação consegue, né, viver com essa vida glamourosa. A gente vê que o relacionamento dele com a esposa não dá muito certo. Realmente o glamour, o fato de ser um galã, sobe a cabeça dele real oficial, assim. E aí aquela coisa, né, será que a vida glamourosa é mesmo tudo isso? Que mostram quais são os problemas, né, o que tem nos bastidores dessa vida tão perfeita. Isso sem contar quando ele encontra amigos da época dele no início do teatro, pessoas com muito talento, com futuro promissor, mas que definitivamente não deram certo na profissão. A vida delas, inclusive financeira e de trabalho, tá muito complicada. E aí ele virou galã, né? E qual é o sentimento que ele tem nesse momento, né? O que é o pra ter? É pra ter culpa? É pra ter pena? É pra ter raiva da sociedade? Às vezes até um pouco de inveja da vida e da família que aquela pessoa construiu, né? Qual é essa confusão, né? De ver como destinos podem ir por caminhos tão distantes. Esse livro aqui é todo narrado pelo Mário, então a gente sabe tudo sobre a perspectiva e o ponto de vista dele, exceto a parte 2, que na verdade são pouquíssimas páginas do final do livro. A parte 1 é basicamente o livro inteiro, e essa parte 2 que tem um narrador externo. A Fernanda, ela passou literalmente a vida inteira entre atores e ela mesma é uma atriz, né? Então numa entrevista à revista Trip em 2017, ela disse isso aqui: existe uma relação direta entre o teatro e o contexto histórico. A profissão de ator é um eterno recomeçar e você fica muito exposto às mudanças climáticas do país, da economia, da política, do mundo. É seu dever se relacionar com essas mudanças, propor diálogo, produzir pensamentos, saídas. A depressão de agora se reflete nas artes. Não à toa a insatisfação se virou contra os artistas. Um país deprimido só pode detestar sua própria cultura. A cultura é o reflexo do próprio país. Eu vou deixar o link aqui na descrição para essa entrevista. Ela fala inclusive da extinta e falecida MPB-FM, que foi minha casa por muitos anos. Quando ela fala muito sobre a nossa cultura, bem legal. E isso também, né, eu acho que aqui cabe uma reflexão, né, pra todo mundo que sempre diz: pra que eu preciso de escritor, de roteirista, de ator e de cantor? Eu não preciso de nada disso, a gente precisa de, sei lá, outras coisas. A gente precisa dessas outras coisas também. Pensar só numa época de quarentena, a gente realmente precisa
precisa dos médicos. Mas você que tá em casa aí fazendo quarentena, você não tá vendo série, você não tá vendo filme, você não tá vendo jornalismo, você não tá, enfim, ouvindo canções, você precisa do artista, galera. É ela que tá, são eles, nós, enfim, produção de conteúdo de uma maneira geral que tá segurando a barra de todo mundo nessa época de quarentena. Antes de ir embora, eu destaco mais um trecho dessa entrevista da Fernanda Torres. A Glória e seu cortejo de horrores é uma frase que a mãe dela, Fernanda Montenegro, sempre diz a vida inteira. Então, por que será que ela transformou isso no título do livro? E ela diz: sempre gostei dessa frase e eu ouvi dizê-la muitas e muitas vezes. É uma frase que resume a danação e a maravilha que se conhece na profissão de ator, de escritor, nas artes. O triunfo do artista é uma grande ameaça. Vem sempre acompanhado do medo de nunca mais repetir o feito, de se perder, de falhar, de não estar à altura de si mesmo. O mito de Sísifo é o que mais se assemelha ao da criação artística. Você faz um esforço hercúleo para carregar a pedra até o alto da montanha e depois assiste ela rolar a ladeira abaixo. Tudo volta ao zero, ao nada, é como se você nunca aprendesse. Não há paz na glória, como não há no fracasso. E acho que a frase resume essa ideia de algo público, passageiro, intenso e angustiante. Então é isso, hoje a gente conversou sobre a Glória e seu cortejo de horrores. Pode ser uma companhia bem legal pra vocês aí, nesse período em que a gente tem que ficar mais recluso. Um livro de Fernanda Torres, esse livro acho que foi lançado no próprio ano de 2017, 2018... enfim, deixe-me ver, 2017 mesmo. Então, é isso. Fica aí a dica. Um beijo e até o próximo vídeo.